Esse vídeo é uma revisão do conteúdo apresentado em sala de aula. Esse curso foi pensado para demonstrar na prática os conceitos de matemática financeira utilizando a calculadora HP12C e o Excel. Por isso, todos os exercícios são resolvidos de 3 maneiras: manualmente, utilizando a HP e através do Excel. Antes de entrar no conteúdo dos exercícios, vamos rever rapidamente o que falamos sobre a calculadora. HP12C é a primeira calculadora financeira que utiliza o conceito de fluxo de caixa e permite ser programada para cálculos financeiros. Foi lançada em 1981 como alternativa de menor custo frente às opções existentes no mercado na época. Observe que nesta calculadora você não vai encontrar o sinal de igual e, diferente das demais, você vai encontrar o botão Enter, como fosse um computador. Outras calculadoras utilizam o método algébrico convencional. Já a HP financeira utiliza a notação polonesa inversa. Essa notação é conhecida pela sigla em inglês RPN. Além de permitir uma linha de raciocínio mais direta, essa notação também reduz o número de passos lógicos para chegarmos ao resultado. Isso minimiza muito a possibilidade de erros e, obviamente, aumenta a velocidade operacional. Agora, pegue sua calculadora e observe. A maioria das teclas possui uma inscrição em azul na parte de baixo e laranja na parte de cima. Isso tem a ver com as teclas especiais de programação. Além disso, há outras teclas utilizadas para programar e memorizar cálculos. Ao longo das aulas, vamos aprender a utilizá-las na prática. Importante é dizer que nesse estudo, vamos utilizar sempre 2 casas decimais para valores e 6 casas decimais para taxas. Conforme falamos na aula, a matemática financeira analisa e compara fluxos de caixa em diferentes momentos, ou seja, estuda o valor do dinheiro ao longo do tempo. E esse valor é medido pelo juro. O valor dos juros é calculado a partir de um capital, no qual é aplicada uma taxa de juros por determinado prazo. Agora, é importante que o prazo e a taxa de juros estejam sempre na mesma unidade de tempo. Além disso, toda taxa de juros deve considerar o risco de calote, a inflação e gerar retorno ao capital principal. Existem 2 tipos de taxas de juros e, conforme foi dito, elas representam o coeficiente que determina o valor dos juros. Taxa percentual refere-se aos centos do capital, ou seja, o valor dos juros para cada centésima parte do capital. E a taxa unitária é centrada na unidade do capital e reflete o rendimento de cada unidade de capital em determinado período. Neste exemplo, eu perguntei na aula quanto rende de juros um capital de $1.000 aplicado a 20% ao ano. Observe, aqui eu calculo o percentual com ênfase no capital e aqui eu calculo o percentual com ênfase na taxa. Nas taxas de matemática financeira, todos os cálculos são efetuados da segunda maneira, sempre dando ênfase à taxa unitária. Aqui ao lado, eu mostro alguns exemplos de conversão de taxas. Finalizando a parte teórica dessa primeira revisão, eu mostro que, a partir da fórmula básica, é possível calcular outros valores financeiros mediante uma simples dedução algébrica.
Muito importante, esse capítulo fala de juros simples. Então, falar em taxa linear é a mesma coisa que falar em juros simples. Antes de encerrar esse vídeo, quero mostrar o primeiro exercício resolvido para você entender como será a dinâmica desse curso até o final. Aplicando taxa de 2,5% ao capital de $80 mil durante um trimestre, qual o valor dos juros acumulados? Como resolvo esse exercício? Primeiro, organizo as informações que tenho e deixo evidente o que preciso calcular. Então, utilizo a fórmula correspondente e faço as contas. A parte da HP que está aqui em cima, eu vou deixar para você ver no material que disponibilizei. Não dá para entrar em todos os detalhes que falamos na aula presencial, porque o vídeo fica muito extenso, e aí deixa de ser uma revisão. Aqui embaixo, a parte do Excel, a mesma coisa. Importante que dá para ter uma ideia de como os exercícios serão resolvidos manualmente e em seguida demonstrados pela calculadora financeira e também pelo Excel, que é no final o objetivo de tudo que estamos estudando. Essa revisão encerra aqui. Na descrição do vídeo, deixei um link para você baixar o conteúdo dessa revisão em PDF. É o mesmo conteúdo que eu usei na sala de aula. Na próxima aula, a gente vai falar sobre diagrama de fluxo de caixa, montante e capital, taxa proporcional e taxa equivalente. Vamos falar também sobre juro exato e juro comercial. E, o que é mais importante da aula, equivalência financeira. Quando a gente terminar todo esse conteúdo, aí a gente vai partir para a parte prática do curso, através de exercícios. Eu não posso encerrar esse vídeo sem dizer que todo o conteúdo desse estudo que a gente está desenvolvendo é encontrado no livro do professor Assaf Neto e ele possui um vasto material publicado na internet, que eu recomendo. Basta pesquisar pelo nome dele. Obrigado pela audiência e bons estudos.